Não há limites para Deus. É o tema desta manhã. Não há limites para Deus. Amém? Deus não tem limites. Os limites são criados pelo homem. Deus rompe os limites. Pode dizer amém? Nós não podemos olhar para a nossa condição. Porque quando olhamos para a nossa condição, sentimos-nos limitados. Quando olhamos para as nossas habitações, também nos sentimos limitados. Quando olhamos para uns para os outros, ficamos limitados. Quando olhamos para a cidade onde estamos inseridos, ela também nos leva a ficar limitados. Mas quando colocamos os olhos em Deus, os limites são vencidos. Pode dizer amém? As coisas mais extraordinárias, as coisas que nós não imaginamos, são essas que Deus faz. Por isso ninguém pode dizer, e não gosto de ouvir, eu não sou capaz, eu não consigo, porque há uma coisa que você só consegue dizer, eu não consigo, eu não sou capaz, porque se só estiver você próprio, em si mesmo. Mas se habitar em sua vida aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, você nunca mais dirá, eu não sou capaz. Você irá dizer, com Deus tudo é possível. Amém? Porque Deus está comigo. E um dia Jesus disse, sem mim podeis fazer. A igreja tem que aprender que nós não falamos baseado nas nossas condições, mas nas condições que encontramos em Deus. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Para aqui. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Sabe o que é que isto está a dizer? E isto não vale tudo. Não vale para toda a gente, este versículo. Só vale para aqueles que Deus habita em nós. Porque Deus só opera em nós se nós autorizarmos Deus a entrar em nós. Vocês entendem? Porque há pessoas que dizem, Deus é que o querer que há em mim de mal, que é Deus que opera. Não. Deus só opera em nós o seu querer, amém? Se nós autorizamos Deus a estar na nossa vida. Amém. Então, isto é para pessoas que têm Deus. É para pessoas que querem Deus. É para pessoas que lutam para que Jesus habite no seu coração. Porque o Senhor Jesus diz que aquele que faz a sua vontade, Ele e o Pai habitam nele. Amém? Então, é para estas pessoas. Por isso que depois o versículo seguinte diz, isto é para a igreja, isto não é para pessoas que não conhecem Jesus. E todas as coisas, versículo seguinte, sem murmurações nem contendas, é para o povo de Deus. Amém? Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Qual é a base para que Deus possa operar em nós? Não é? É realmente Ele habitar em nossa vida. E os limites terminam quando Deus opera em nós o seu querer. Pode dizer amém? Isto é, quando eu passo a viver debaixo do seu querer, quando eu passo a obedecer à sua vontade e quando eu efetuo a sua vontade. Por isso que o texto diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Amém? Segundo a sua boa vontade. A igreja, para podermos viver sem limites, para podermos ver a glória de Deus, como eu acredito que um dia chegaremos lá, e eu gostava de começar já, eu já estou num patamar, eu não estou a começar do nada, eu já comecei há algum tempo. Há muitos anos, quando Jesus na minha vida, deu-se um processo de crescimento. Hoje sou melhor do que há 20 anos atrás, mas eu quero mais. Eu quero atingir a intimidade plena com Deus. Eu quero ver a sua glória. Pode dizer amém? Eu já tive momentos maravilhosos em sua presença. Há pouco tempo estava a falar com alguém que eu já vi Deus a fazer coisas grandiosas.
Mas o maior de todos os milagres na vida do homem não é a cura do corpo, não é um milagre financeiro, mas é a sua própria transformação do seu interior. É a mudança de interior, a mudança de sentimentos, aquela mudança que faz com que um homem mau se torne uma pessoa diferente. Aquela pessoa que tinha desejos errados e hoje os seus desejos vêm daqui, do coração de Deus. Amém? Por isso que nós, como igreja, temos que entender que porque Deus é o que opera em vós. É importante que Deus consiga operar em nós. E sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes nós temos quereres que não são os quereres de Deus. E isso é um sinal de quem habita em nós. Ouça, se o meu desejo é pecaminoso, não é Deus que opera em nós o querer, ou é? É Deus que nos dá vontade de prostituição? De nos embebedarmos? Não é. É Deus que opera o seu querer para fazermos o que é errado aos seus olhos? Não é. E que nos leva a efetuar o que é errado, a fazer, a praticar o que é errado? Não é. Vocês estão cá? Não é o Deus que efetua em nós, mas é Deus que opera em nós. Quando eu estou debaixo da sua vontade, quando eu estou em suas mãos, Ele opera em nós o seu querer e nos leva a efetuar coisas grandiosas. Lembra-se de há tempos eu pregar aqui sobre Pedro e João? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho vos dou em nome de Jesus, disse ao coxo, levanta-te e anda. Ele não tinha prata, ele não tinha ouro, mas tinha o querer de Deus em seu coração e efetuou a vontade de Deus, porque ele tinha dele o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo precisa de nos encher. Por isso estávamos a cantar e bem, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Muitas vezes o sonho que não nos larga, o desafio que nos consome, muitas vezes é Deus a querer trabalhar em nós. Quando eu sonho, irmãos, mas eu acredito que Deus vai fazer coisas grandiosas e que esta rua será tão conhecida e haverá tanta gente que este lugar será tão pequeno para receber as pessoas. Eu acredito. Mas eu preciso que aquele que opera em mim seja Deus. Não pode ser o meu ego, não pode ser a minha vontade só. Mas quando os meus desejos vêm contra os desejos de Deus, o meu desejo vem para a glória de Deus, é Deus que está a plantar em meu coração esse desejo. Por isso que aí está, é o que está a dizer o texto, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Isto é, Deus quer que os nossos desejos sejam os deles. Por isso que Filipenses também diz, no capítulo 2, e nós podemos abrir já, não é? Filipenses 2, e diz assim, versículo 5, nós temos que aprender nesta manhã. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, os sentimentos. E eu estava a dizer que quando há em nós muitas vezes um sonho que não nos larga, então esse sonho, ele vem do coração de Deus. Deus está a trabalhar em nós para podermos fazer a sua vontade. Tomás Edison disse, se fizéssemos todas as coisas que somos capazes de fazer, literalmente iríamos espantar-nos a nós mesmos. Não deixe que o seu passado, as suas ideias pré-concebidas, as suas dificuldades no presente, os seus falhanços do passado, as dúvidas em relação a si mesmo ou as opiniões dos outros o impeçam de se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Amém? O que impede, o que gera limites em nossa vida. Eu dou razão a este homem. O que impede de nós alcançarmos os desejos de Deus e os objetivos de Deus tem a ver com o nosso passado, tem a ver com aquilo que os nossos olhos veem. Meus amados, a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Amém. E os nossos olhos limitam-nos, os nossos olhos destroem-nos, os nossos olhos arruinam os sonhos de Deus em nossa vida.
Quando nós olhamos para aquilo que nos rodeia, quando nós contemplamos as nossas limitações, quantos fracassos, eu agora nesta nova etapa que estou ali com aquele grupo de amigos de uma clínica, eu estou a dizer, se desta maneira um determinado negócio não funcionar, não podemos sentir-nos derrotados, mas é o degrau para descobrirmos algo melhor, para chegarmos lá. Então nós não podemos deixar-nos cair por derrotas que não foram produzidas por Deus, derrotas que foram produzidas pelas nossas limitações. Porque, irmãos, há uma coisa que a igreja tem que aprender, e todos nós, até aquele que mais fé tiver neste lugar, ele não deve humilhar a falta de fé do outro, mas motivá-lo à fé. Amém? E nós temos que entender que a minha fé, volta a pôr o versículo 13, por favor. A minha fé vem do querer de Deus. Porquê? Porque um dia eu dei lugar a Deus. Amém? Eu convidei Deus a entrar na minha vida. O nosso querer e o nosso efetuar vem segundo a sua boa vontade. Então, igreja, nós temos que aprender isto nesta manhã. Nós não podemos limitar-nos por causa das derrotas do passado. Não podemos limitar-nos por causa do que os outros dizem ou fazem. Não podemos perder o nosso rumo só porque alguém perdeu, só porque alguém desistiu, só porque alguém nos abandonou. Um dia Jesus ficou abandonado por todos. Diz em João capítulo 6 que todos o abandonaram. E ele olhou para os discípulos e perguntou: quereis vós ir embora também? E Pedro disse: para onde iremos, se tu tens as palavras da vida eterna? Amados, nós não podemos ver limites, nós temos que ver o impossível. A igreja de Jesus, ela glorifica Jesus quando ela é uma igreja sem limites. Uma igreja até com esse nome, não é? Uma igreja sem limites. Irmão, não é limites para fazer errado, é limites para estar nas mãos de Deus. Não há limites para isso. A igreja de Jesus é uma igreja sem limites. Quando nós, entre muitos homens que falaram coisas que umas eu concordo, outras têm a ver com o pensamento positivo, a força em si próprio, que eu também entendo que tem força. Nós somos pessoas que, se nos levantarmos de manhã com uma atitude positiva, todo o nosso dia é mais positivo, mas eu gosto desses pensamentos colocando Deus neles e não retirando o autor desses pensamentos, que é Jesus, que é Deus, que é o Pai, que é o Senhor. Amém? E que diz assim: não fazemos ideias nem limites das pessoas, mas todos os testes, cronómetros e metas do mundo não conseguem medir o potencial humano. Quando as pessoas estão a tentar realizar os seus sonhos, vão muito mais além daquelas que parecem ser as suas próprias limitações. O potencial que existe dentro de nós é ilimitado e largamente explorado. Quando pensamos em limites, criamos-los. E Israel, irmãos, fez isto. E na sexta-feira falei sobre isto. Quando nós pensamos, o homem não tem limites. E Deus disse, sexta-feira falámos isto do livro do Gênesis, em que quando o homem tinha todos a mesma língua, Deus disse: nada lhes é impossível. Há uma capacidade nata no homem de vencer limites. Por isso que sempre que atinge-se um recorde, alguém mais menos vencê-lo, porque não há limites para o homem. O homem não tem limites no sentido humano, naturalmente, mas com Deus todos os limites são vencidos. Pode dizer amém? Queridos irmãos, quando eu olho para Israel, eu vejo que Israel limitou-se à sua estatura. Qual era a estatura dos judeus no tempo em que estavam perante a terra prometida? Era uma estatura. Sabe que o judeu ainda hoje é um homem de pequena estatura, não é um homem muito grande. E naquele tempo era natural, como escravos, a sua alimentação era inferior aos próprios egípcios, e eles, o nosso organismo é o que comemos. Vocês, se comemos vitaminas e coisinhas para nos fazer crescer, se calhar crescemos mais, não é?
Se comermos mais cálcio, se calhar os ossos também crescem mais e também se fortalecem. E o povo, coitado, era um povo que vivia dos restos que os egípcios lhes davam e havia limites. E quando eles olharam para os povos que eles iam conquistar, para os povos de além do Jordão, eles olharam para si. E quando a gente olha para nós, caímos por terra. Eles olharam para a sua estatura e acharam-se tão pequenos que se consideraram como gafanhotos ao pé deles. Os cachos de uva, vejam bem onde é que eles chegaram à linguagem figurada. Diz que 2 homens daquele tamanho tinham que carregar os cachos de uvas. Não sei se alguma vez existiu uvas desse tamanho. Não é? Devia ser uvas que pareciam abóboras, não é? Para 2 homens terem que acarretar um cacho de uvas. Diz que eles eram como pão, eram nada ao pé daqueles homens que eles tinham que conquistar. Olharam para si. Queridos irmãos, nós só temos que olhar para nós para ver uma coisa: como Deus vai ser grande através de nós. Nunca para nos limitarmos às orientações de Deus. Deus disse que eles iriam tomar aquela terra. José e Caleb disse-lhes que eles seriam um pão para eles, porque Deus era com eles. Mas eles limitaram a conquista. Eles limitaram-se porque olharam para a sua estatura. Irmãos amados, nunca penses que és uma pessoa que não vale nada por causa da tua idade, das tuas habilitações literárias, com ou sem carro, com ou sem saúde. Eu quero dizer, no dia que deixares de olhar para ti e olhares para Jesus, tu verás a glória de Deus. Por isso Deus diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Tendemos que tirar os olhos de nós. De nós, só devemos olhar para nós para corrigir os nossos erros. Mas devemos olhar para Jesus para alcançar as nossas conquistas. Amados, somos nós que geramos limites. Somos nós que criamos os limites. Embora muitos dizem que as conquistas, elas são alcançadas por nós, pelo nosso interior. E eu acredito que também que sim. A vontade é nossa, mas há vontades que não são plantadas por Deus. Eu gosto muito da frase de, não sei quem é que sabe, quem é que conheceu ou ouviu falar ou já leu sobre Sharon Wood. Alguém sabe quem foi Sharon Wood? Foi uma das primeiras mulheres a escalar o Monte Everest. Disse: não foi uma questão de força física, mas uma questão de força interior. A conquista estava dentro da minha própria mente. Eu tive de penetrar essas barreiras de limitações autoimpostas e avançar para o que era bom. E o que era bom chamava-se o potencial, 90%, o qual raramente usamos. Porque há um potencial em nós, natural, sem Deus. Irmão, o homem tem potencial. E ele diz: não foi a minha força física que venceu o Monte Everest. Foi eu ganhar força interior. E todos nós já vivemos sem Deus. Já vivemos afastados de Deus. E sabemos que o nosso... Agora coloque Deus no processo. Nos limites. Conseguimos atingir os 90%, mas com Deus passamos os 100, os 1000, os 1 milhão. Pode dizer amém? Porque com Deus não há limites. Amados, não tenhas vergonha de levantar Deus na tua vida. Não tenhas vergonha de dizer: as minhas conquistas foram dadas por Deus. Não tenhas vergonha. Eu sempre digo: se Deus quiser. Amém? Se Deus permitir, se Deus nos ajudar. As pessoas, ontem estava a falar com alguém formado, e eu estava-lhe a dizer, a explicar uma série de coisas, e disse-lhe: para quem não tem fé, isto é estranho, mas eu que sou um homem de fé, tal. E comecei-lhe a dizer: muita gente custa-lhe a acreditar que o meu filho, que a minha esposa, que os meus filhos, Deus já os curou milagrosamente. Eu, de mim, não sei o que é que Deus fez. Sei que antigamente andava sempre doente, quando voltei para Jesus, e há 20 e tal anos que não me sinto assim doente, não é? Às vezes lá me sinto com uma dor de cabeça, mas isso é normal, não é? Ou porque comemos, ou porque estragamos, ou porque não descansamos. E Deus deve ter intervido no meu corpo sem eu saber.
A minha mulher lembra-se, quando eu tinha 17 anos, tinha a mania das doenças. A mania das doenças. Ela lembra-se, 18 anos. Eu era conhecido na igreja como a mania das doenças. E nunca tinha nada. Era uma ação de inferioridade que estava dentro do meu coração. Por causa de uma série de situações. Até que passaram-se quase 30 anos e hoje estou-me lixando para certas coisas. Embora todos os exames que a gente deve fazer, também temos um corpo que temos que cuidar. Não é errado, não é loucura fazê-lo, mas hoje tenho uma atitude diferente. Não é? Mas há pessoas que têm mania das doenças. Eu, quando era mais novo, tinha um espírito de inferioridade. Havia no meu coração, por causa do quê? Porque fui um miúdo que saí de casa com 13 anos, fui um miúdo que não sabia muito bem escrever e ler, sabia escrever, naturalmente, fiz a 4ª classe como qualquer pessoa, mas era um miúdo que não vinha de raízes. Tinha inferioridade porque tinha uma família completamente estruturada. Com 13 anos saí de casa. Então, quando eu vim para Jesus, e comecei a sentir que Deus pode usar o zero que eu sou e transformá-lo, eu deixei de começar a sentir-me inferiorizado, porque os que se sentiam superiores a mim, e isso acontece nas igrejas, aqueles que se achavam maiores do que eu, ou porque eu era pequeno, ou porque eu era de baixa, ou porque eu estava a vender nos mercados e essas coisas, eles começaram todos a ver eu a ficar um homem com dinheiro e com condições e a lidar com gente rica, e eles estão cá todos. Não fui eu que me pus lá em cima, fui eu que deixei Deus. E em todas as conquistas eu dou Deus. E hoje sou respeitado por pessoas. E quando eu tinha 28 anos fiz formação. E quando eu tinha 40 fui para a universidade. E quando eu sei quê. Porquê? Porque para Deus não há limites. E Deus levanta o maior caixote do lixo e o transforma em um bibelô mais lindo para estar no palácio do rei. Amém? Não sou melhor que ninguém, mas também não sinto espírito de inferioridade dentro de mim. Sabe porquê? Porque Deus está comigo. Amém? Deus está comigo. E enquanto eu deixar Deus estar comigo, não há limites. Amém? Queridos amigos, queridos irmãos, para Deus nada é impossível. Se tu creres, disse Jesus, em João 11:40, eu gostava que nós abríssemos a nossa Bíblia, em um Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 11, este texto do Lázaro, não é o Lázaro que temos aqui, mas o outro Lázaro, não é? Deus disse algo muito grandioso, e disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Irmãos, nunca esqueçamos o versículo 13 que começamos. Mas se nós crermos em Deus, a ordem de Deus é ver a glória dele. E há bocado cantamos, queremos ver a tua glória. Amém? Deus quer que nós contemplemos a sua glória. Irmão, ver a glória de Deus não é estar num culto e sermos aliviados. Isso não é ver a glória de Deus, isso é ser tocado. Isso é ser abençoado. Ver a glória de Deus é algo que nos transformará completamente. Amém? É algo que nos fará viver de uma outra maneira. Isaías no capítulo 6, ele viu a glória de Deus. Ele já era profeta, mas mudou a sua atitude como profeta. O seu ministério mudou naquele dia. Moisés, quando subiu ao monte, ele já tinha temor de Deus. Porque a Bíblia diz 40 anos antes, ele preferiu não ser chamado filho da filha de Faraó e ser chamado filho dos judeus, e com isso perder todo o reino, toda a riqueza, tudo aquilo que era maravilhoso, humanamente falando, porque ele contemplou algo muito maior. Está escrito, foi antes dele subir ao monte, foi antes dele estar na glória, mas quando ele viu a glória de Deus, Deus mudou a sua história. Amém? Quantos anos demorou Moisés para contemplar a glória de Deus? Quantos anos Moisés demorou a subir o monte? 40 anos. Teve 40 anos no Egito, onde 40 anos ele pôde crescer no seu conhecimento, em toda a sabedoria do Egito, toda a ciência daquele tempo. A maior de toda a ciência era lá.
Depois teve 40 anos no deserto, para que ele quebrasse o eu, quebrasse muita coisa. E se Deus fosse grande nele e através dele. Foi aí que ele subiu. Foi aí que Deus lhe deu a mensagem. Foi aí que Deus o capacitou de uma forma diferente. Mas ele era um homem que temia a Deus. Ou não? Deus o chamou. Mas ele tinha respeito e amor a Deus, porque ele foi amamentado pela sua própria mãe sem ele saber. E ele conheceu as coisas de Deus. Amém? Queridos irmãos, que nesta manhã nós possamos contemplar e perceber que é necessário crer para ver a glória de Deus. Temos que entender que muitas vezes acontecem coisas que não desejamos em nossa vida. Acontecem coisas que nada nos alegram, mas que são essas coisas que Deus usa para a sua glória. Este verso é maravilhoso, não é? Mas sabe de que contexto é que vem? Veio de um contexto da morte de Lázaro. Lázaro estava morto. Diz o texto sagrado que Deus disse nos versículos anteriores que enquanto o versículo de número 4 e Jesus, ouvindo isso em relação à sua enfermidade, não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado à enfermidade. Lázaro estava enfermo e esta enfermidade de Lázaro foi transformada para a glória de Deus. As tuas adversidades, a tua enfermidade, os teus problemas, Deus pode transformá-los para a sua própria glória. O homem tem que aprender a perceber que até o negativo pode ser usado para positivo. Amém? Até uma derrota, uma falha, um problema que nos aconteceu que não esperávamos, Deus pode transformar. Nos momentos adversos, Deus transforma a nossa vida. Queridos amigos, Lázaro morreu. Jesus sabia. Ou você não sabe que Deus sabe o que lhe vai acontecer? Deus sabe. Um com sua culpa, outros sem culpa. Mas uma coisa eu sei. Deus quer, olha o que diz aqui. Deus quer pegar na adversidade e transformá-la para a sua própria glória. Se tu estás com um problema, irmãos, se tu estás com desemprego, tu tens um problema de saúde, começa a dar glória a Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte. Mas ele morreu. Ou não? Esteve morto 4 dias. Mas para glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Deus glorifica a Jesus através das nossas conquistas. Pode dizer amém? As nossas conquistas são para quê? Para provar que és o maior? Eu estava a dizer agora aos nossos candidatos ao batismo, disse ontem e disse há 8 dias, que o batismo não é um momento de conquista. É um momento de obediência. É um momento no caminhar do nosso processo com Deus. Amém? A pessoa, agora vou ser batizado, vou conquistar esta posição, vou ganhar a posição dentro da igreja. Agora consegui, já sou. Mas você não é nada. Até na crise financeira temos que aprender a orar a Deus e dizer: Deus, aonde é que eu posso encontrar recursos económicos? Aonde é que eu te posso glorificar? Sabe porquê? Porque Deus está na nossa vida. As pessoas vão ver em nós diferença. Amém? No meio da adversidade as pessoas ficam espantadas. Como é que é possível? Como é que é possível tu ganhares dinheiro no meio da adversidade? Porque as pessoas veem que nós damos glória a Deus através da nossa vida. Aprende uma coisa: tudo o que te acontecer, até os teus erros, se tu aprenderes, eles poderão ser usados para a glória de Deus. Amém? Deixe-me dizer-lhe uma coisa: o mar, quando se levantou e Jesus estava a dormir naquele barco, aquele momento serviu para glorificar a Deus. Sabe porquê? Porque Jesus acalmou o mar, acalmou o vento e perguntou àqueles cavalheiros que estavam com ele, seus apóstolos, seus discípulos: ainda não tendes fé? Vocês não sabem que têm autoridade
autoridade sobre o mar? Não sabem que têm autoridade sobre o vento? Amém? Uma tempestade é para glorificar Deus. Levantou-se uma tempestade na tua vida. Se o querer e o efetuar que habita em ti for o coração de Deus que está lá, Deus vai transformar isso em glória. Amém? Eu, cada vez que me lembro do cego, que Jesus disse que a sua doença, a sua cegueira ia servir para glorificar a Deus. A tua doença pode servir para glorificar a Deus. O coxo à porta formosa, aquele paralítico, aquele homem ali que estava a pedir esmola, ele foi para glorificar a Deus. Irmão, lembra-te disto. A nossa vida é para glorificar a Deus. Que se você o fizer, Deus o vai abençoar. Amém? Irmãos, Deus não quer que nós nos deixemos derrotar. Aquele que tem Deus não tem. Pode pôr aí o acelerador, porque Deus vai abençoar. Amém? Tu tens o potencial dentro de ti, natural, dado por Deus. Explora-o. Amém? Esta mulher que venceu Everest, ela não está a falar de Deus, está a falar do potencial natural que há dentro dela. Ela diz que usou os 90%, que é a força interior que nós temos. Agora coloque Deus aí dentro, meta Deus aí, e você não tem mais limites. Amém? Não há limites para Deus. Quando nós, meus amados, olhamos para Lázaro, eu vejo Lázaro morto. Lázaro estava há 4 anos a cheirar mal. Vejo as irmãs de Lázaro a dizer a Jesus: cheira mal. Mas sabe o que é que aconteceu? Jesus disse-lhe: a sua morte, se tu creres, verás a glória de Deus. E a sua morte é para a ressurreição. Amados, que nós nesta hora possamos levantar-nos, colocar-nos de pé e tirar a pedra que impede o milagre. Foi necessário remover a pedra. Sabe que a pedra não foi removida por Jesus. Jesus não removeu a pedra. Foi preciso pessoas terem a coragem de tirar a pedra e para além da pedra estava um corpo morto a cheirar mal, em decomposição. Se os vivos que ali estavam dissessem: não tiramos a pedra, não ia haver ressurreição. Claro que Deus podia usar outra forma, mas Deus não faz aquilo que tu podes fazer. Aquilo que eu posso fazer, Deus não faz. Há coisas que tens que ser tu a fazer. O nosso potencial com Deus vai para coisas boas. O nosso potencial sem Deus vai transformar-nos em pessoas egoístas, pessoas soberbas, pessoas arrogantes. Vocês estão cá? Entendem o que eu estou a falar? Tu tens um potencial que é o próprio ADN que Deus colocou dentro de ti, que é fruto que ninguém fabricou. Teu pai, quando estava a namorar com a tua mãe, não sabia que ia nascer menino ou menina. Mas há a nossa natureza interior, a nossa tendência. Eu sou péssimo para línguas. Gostava de aprender inglês e estou-me a convencer que vai ser muito difícil. Eu até português leio mal, quanto mais inglês. Eu tenho dificuldade em línguas, não é a minha capacidade. Tudo que temos e somos para a glória dele. Deus vai transformar o teu lar, Deus vai mudar o teu casamento, Deus vai tirar a babadeira do teu marido e de ti, Deus vai tirar as mentiras e a administração errada das tuas finanças, Deus vai mudar tudo, porque tens um potencial. E a Bíblia diz que, no que diz respeito a Deus, até os loucos, nem os loucos erram o caminho do Senhor, até os loucos são salvos. Amém? Pessoas sem tino na cabeça, até esse não erram o caminho do Senhor, porque Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Concluo: não há limites para Deus. O
os limites são colocados por nós.